A Ucrânia acabou de virar o jogo. Em vez de confrontar a Rússia tanque por tanque, eles estão atacando onde dói mais. Bem nas refinarias. O governo russo anunciou na quarta-feira que a proibição temporária às exportações de gasolina agora vai até 31 de outubro. Os preços da gasolina na Rússia atingiram recordes. A Rússia está enfrentando escassez de gasolina em várias regiões. Drones kamikaze ucranianos estão atacando o coração do estado pró-Putin. Uma refinaria de petróleo russa na região de Samara está em chamas após um suposto ataque de drone. À medida que a guerra se arrasta para o seu 5º ano, a Ucrânia está dobrando a aposta em uma nova estratégia. Ataques de precisão em depósitos de combustível, refinarias e centros de energia. O resultado? Bilhões em perdas para o Kremlin e um sangramento lento que está começando a enfraquecer a máquina de guerra de Putin. Isso não é mais apenas uma batalha de poder de fogo. É guerra econômica. E com a economia da Rússia cedendo sob a pressão, Zelensky pode ter finalmente encontrado o ponto de pressão que força Putin à mesa de negociações. Para começar, precisamos entender que a energia não é apenas importante para Moscou. É o que mantém todo o sistema funcionando. Petróleo e gás representam uma fatia enorme do orçamento do governo, de 30% a 50% nos últimos anos. Esse é o dinheiro que a Rússia tem usado para travar a guerra, pagar seus soldados, lançar campanhas de propaganda e cobrir os subsídios que mantêm os russos comuns quietos e alimentados. Mas em 2025, essa base está rachando. As receitas de petróleo e gás caíram 19% em apenas 7 meses, caindo de 5,52 trilhões de rublos, ou cerca de 69 bilhões. Quando o dinheiro seca, o exército desacelera, os serviços públicos encolhem, e a ilusão de estabilidade doméstica começa a balançar. Isso não é apenas um contratempo menor, é um problema enorme. Por quê? Porque a influência global da Rússia nunca foi apenas sobre tanques ou tratados, foi construída sobre oleodutos. Quando a Ucrânia resistiu em 2006 e 2009, Moscou respondeu cortando gás, mergulhando lares em um silêncio congelante. Isso não era negociação, era punição. Até países como Alemanha, Hungria e Eslováquia já ficaram presas nessa teia, forçados a serem complacentes, sabendo que uma torção na válvula poderia fazer os preços dispararem ou os suprimentos desaparecerem da noite para o dia. E agora, a Ucrânia está virando esse manual de cabeça para baixo ao atacar toda essa infraestrutura de energia. As próprias ferramentas que a Rússia usava para intimidar estão sendo desmanteladas peça por peça. Isso não é apenas retaliação. É uma estratégia. A Ucrânia está mirando nos ativos que dão à Rússia alavancagem, expondo a barriga mole de um império construído sobre o domínio dos combustíveis fósseis. O que antes era uma fonte de força, agora é uma vulnerabilidade crescente. E quanto mais essa pressão continua, mais difícil se torna para a Rússia projetar poder, tanto em casa quanto no exterior. Então, como a Ucrânia está conseguindo isso? Veja. O sistema de energia da Ucrânia tem enfrentado ataques implacáveis desde a invasão em grande escala da Rússia em 2022, com os ataques se intensificando a partir da primavera de 2024. No final de 2023, cerca de metade da capacidade de geração de energia da Ucrânia estava ocupada, destruída ou danificada, junto com grandes impactos em subestações. A tomada da usina nuclear de Zaporizhzhia sozinha cortou 6 gigawatts da rede. Entre março e maio de 2024, outros 9 gigawatts foram perdidos, principalmente de usinas térmicas e hidroelétricas, além de unidades solares menores e subestações críticas. No início do verão, a Ucrânia estava operando com apenas 1/3 de sua capacidade pré-guerra. Por causa disso, cidades inteiras foram mergulhadas na escuridão e famílias suportaram noites congelantes sem aquecimento ou luz. No entanto, à medida que a guerra se arrastava, a Ucrânia se adaptou, não apenas reconstruiu, reimaginou o campo de batalha, escolhendo mirar na economia da Rússia também. Em vez de perseguir tanques ou tentar igualar o poder de fogo da Rússia, a Ucrânia optou pela precisão. Começou a mirar em refinarias de petróleo, depósitos de combustível e terminais de exportação. Esses não eram apenas locais industriais. Eram artérias que alimentavam a máquina de guerra da Rússia, e a Ucrânia encontrou uma forma de cortá-las. Agora, em 2025, Kiev transformou essa tática em uma campanha inteira. Relatórios sugerem que cerca de 17% da capacidade de refinaria da Rússia, que é cerca de 1,1 milhão de barris por dia, foi colocado offline. Isso não é um amassado simbólico, é uma ferida estratégica. Agosto deste ano, em particular, foi um ponto de virada.
a refinaria de Krasnodar, no sul da Rússia, irrompeu em chamas após um ataque coordenado de drones, levando a uma paralisação imediata das operações. Dias depois, a refinaria de Cesar, em Samara, foi atingida, seu incêndio visível a quilômetros. A usina de Kubachev, também em Samara, sofreu danos semelhantes, com centenas de milhões perdidos em uma única noite. E essas não eram usinas menores, eram instalações centrais. A refinaria de Ryazan sozinha lida com quase 5% da produção total da Rússia. Quando foi desativada, as cadeias de suprimento cederam, os redirecionamentos de combustível pararam e o pânico se espalhou. O pior é que os ataques não pararam na borda do território russo. A Ucrânia alcançou fundo. Estou falando de áreas como Volgograd, Nizhny Novgorod e Novochakhtinsk. Cidades outrora consideradas seguras, de repente se tornaram vulneráveis. No total, a Ucrânia lançou mais de 60 ataques em mais de 2 dúzias de refinarias ao longo dessa guerra. Esses ataques direcionados continuam ficando cada vez mais refinados, transformando a vasta geografia da Rússia, outrora um ativo estratégico, em uma desvantagem. Usando drones e mísseis avançados, a Ucrânia cruzou as fronteiras da guerra convencional e transformou isso em atrito econômico. Cada refinaria desativada, cada terminal interrompido, sangra a capacidade da Rússia de financiar sua guerra, abastecer suas indústrias e manter a alavancagem no exterior. A Ucrânia mostrou que não precisa igualar a escala da Rússia, só precisa atacar onde dói mais, e está fazendo exatamente isso. Como resultado disso, o setor de energia da Rússia está sob tensão séria. Refinarias danificadas por ataques de drones não são fáceis de consertar. Essas instalações processam milhões de toneladas de petróleo todos os anos, e quando elas saem de operação, as perdas se acumulam rapidamente. Para piorar, porque estamos lidando com petróleo e gás, os incêndios levam dias para serem controlados, com reparos se estendendo por meses, e enquanto essas refinarias ficam ociosas, a Rússia é forçada a exportar mais petróleo bruto em vez de produtos refinados, como gasolina ou combustível de aviação. Essa mudança corta fundo nos lucros. O bruto vende por menos e as margens encolhem. É como vender grão cru em vez de farinha, e no final das contas, há menos valor e menos retorno. Esses ataques não estão apenas deixando cicatrizes econômicas, eles também estão causando danos reais ao meio ambiente. Quando drones atingem refinarias, incêndios massivos irrompem, expelindo fumaça preta espessa no ar por dias. Em lugares como Samara e Krasnodar, moradores relataram problemas respiratórios devido aos fumos tóxicos, com poluentes como dióxido de enxofre e partículas se espalhando por cidades e fazendas próximas. Rios e solos se contaminam com vazamentos de óleo e químicos, tornando mais difícil para as comunidades se recuperarem mesmo após as chamas se apagarem. Relatórios de agosto mostram que alguns ataques levaram a pequenos vazamentos de óleo que afetaram a vida selvagem local e fontes de água, adicionando custos de limpeza que chegam a milhões. Isso não é um problema secundário, ele se conecta à atenção da Rússia, porque consertar a bagunça ambiental tira recursos dos esforços de guerra, como contratar especialistas ou comprar equipamentos para conter o dano. E para os russos comuns vivendo por perto, é um lembrete diário do alcance da guerra, erodindo o apoio de formas que vão além de tanques de gasolina vazios. Os efeitos dessa nova estratégia ucraniana agora estão alcançando fundo na vida russa, não apenas através de explosões, mas através do que essas explosões desencadeiam. Para começar, as escassezes de combustível na Rússia não são mais apenas um incômodo, elas estão começando a morder forte. Em cidades e vilarejos remotos, postos de gasolina estão secando. Em lugares como a Crimeia e o Extremo Oriente, motoristas estão fazendo filas por horas apenas para descobrir que as bombas estão vazias ou racionadas. Alguns postos fecharam completamente. Outros só atendem pessoas com cupons de combustível ou cartões especiais. Mas isso não é só sobre carros. Fazendeiros não podem operar seus tratores para plantar ou colher, enquanto caminhoneiros ficam presos com caminhões meio carregados. E quando os caminhões param de se mover, tudo mais também para. Comida, suprimentos, materiais de construção. Todo o sistema começa a travar. Como você pode imaginar, com escassezes de combustível rampantes, houve um aumento notável nos preços. Diesel e gasolina estão subindo rápido, com algumas regiões vendo um pico de 50% desde o início do ano. Isso não é só um número. É um golpe direto em qualquer um que dependa de combustível para trabalhar, especialmente em áreas rurais onde não há backup. Com a economia, quando os custos de combustível sobem, tudo o mais segue. Isso significa que mantimentos, ferramentas, transporte, praticamente tudo está vendo preços que estão subindo em todos os setores.
A inflação não é mais uma ameaça distante. Ela está aqui e se espalhando, mudando significativamente a vida civil. E não são só os civis. Até o exército russo está sentindo o aperto. Tanques, caminhões, jatos, todos funcionam com combustível. Quando refinarias caem, a cadeia de suprimento começa a rachar. Em agosto, escassezes de combustível atrasaram as forças russas em Donbass. Algumas bases aéreas tiveram que racionar combustível de jato, cortando voos. Exercícios de treinamento foram cancelados. A logística desacelerou. A Rússia até teve que importar combustível da Bielorrússia e do Cazaquistão, o que é uma reviravolta estranha para um país que construiu sua reputação na independência energética. Essas importações não são baratas e não resolvem o problema central. Cada ataque de drone em uma refinaria torna mais difícil manter a máquina de guerra funcionando. Diante desses contratempos crescentes, a Rússia não está ficando quieta, ela está revidando. Um sinal disso é como, no último agosto, lançou mais de 500 drones e 45 mísseis em uma noite, mirando na rede elétrica da Ucrânia. Dezenas de milhares perderam eletricidade. Algumas áreas enfrentaram apagões por dias. Esses ataques são destinados a enviar uma mensagem. Se a Ucrânia atingir refinarias, a Rússia atingirá infraestrutura. Do lado defensivo, a Rússia está investindo recursos na proteção de seus sites de energia. Mas sistemas de defesa aérea estão sendo implantados ao redor de refinarias, junto com baterias S-400, patrulhas aumentadas e vigilância mais rígida. Mas esses sistemas são caros e espalhá-los por centenas de instalações é um pesadelo logístico. Quando você considera que os drones da Ucrânia são ágeis, então percebe por que, mesmo com todas essas defesas extras, a Rússia está lutando para acompanhar. Como medida adicional para lidar com o dano, a Rússia também está tentando pivotar sua estratégia de exportação, enviando mais petróleo bruto desde que produtos refinados estão se tornando mais difíceis de produzir graças à Ucrânia. Alguns suprimentos também estão sendo redirecionados através de portos menores para evitar gargalos em terminais danificados como Luga. Mas essas são apenas soluções paliativas. A Ucrânia continua encontrando aberturas e cada ataque bem-sucedido adiciona mais pressão. No final das contas, a estratégia da Ucrânia funciona porque mira nos sistemas dos quais a Rússia depende. Não é só sobre explosões. É sobre forçar a Rússia a gastar mais, ganhar menos e ficar para trás. Agora, é exatamente isso que está acontecendo. As rachaduras estão aparecendo e estão ficando mais difíceis de esconder. Como você pode imaginar, com todo esse caos, Putin e seus capangas estão em um controle de danos massivo. Eles minimizam as escassezes, chamando-as de sazonais ou culpando sanções ocidentais. A mídia estatal bombardeia imagens de trabalhadores sorridentes consertando refinarias e soldados avançando. Mas as pessoas não são cegas. Elas veem as longas filas nos postos de gasolina, as bombas vazias e os preços subindo. Postagens nas redes sociais de lugares como Rostov mostram motoristas esperando horas por combustível. Até relatórios de notícias locais estão cheios de reclamações sobre entregas atrasadas, fazendo a narrativa do governo perder tração. As pessoas falam, e a palavra se espalha rápido, especialmente em áreas rurais onde o combustível é mais difícil de obter. Essa lacuna entre o que os oficiais dizem e a experiência das pessoas é perigosa, ela gera desconfiança. E quando o público para de acreditar na mensagem, o sistema começa a se desfazer. Isso não é apenas uma crise de combustível, é uma quebra lenta e dolorosa que está tocando todas as partes da economia, do exército e da sociedade da Rússia. A estratégia da Ucrânia está funcionando, não porque é chamativa, mas porque é implacável. Cada refinaria atingida, cada envio atrasado, cada rublo perdido, tudo se soma. E quanto mais isso continua, mais difícil se torna para a Rússia manter a linha. A estratégia da Ucrânia está remodelando a guerra de formas que vão além do campo de batalha. Não é mais só sobre empurrar tropas para trás ou manter linhas defensivas. É sobre cortar a própria linha vital que mantém a máquina de guerra da Rússia funcionando. As linhas de frente permanecem em um impasse doloroso. Mas a Ucrânia encontrou uma vantagem ao ir atrás de algo mais vulnerável, a economia da Rússia. Ao atacar refinarias e infraestrutura de energia, a Ucrânia está forçando Moscou a uma luta lenta, mas debilitante que o dinheiro sozinho não pode consertar. Cada ataque drena recursos, tensiona cadeias de suprimento e torna mais caro para a Rússia manter a guerra. Isso não é sobre superar a Rússia em combate direto, é sobre superá-la através de pressão econômica sustentada. E não está só mudando a guerra, está mudando toda a paisagem ao redor dela. Os efeitos cascata se estendem muito além da Ucrânia e da Rússia.
Para as nações ocidentais, esses ataques atuam como um multiplicador de força. As sanções já haviam cortado a capacidade de Moscou de ganhar dinheiro, e os ataques da Ucrânia amplificam esse efeito ao sufocar fluxos de receita na fonte. O resultado é um isolamento mais profundo da economia da Rússia. Os mercados de energia estão reagindo também. Após grandes ataques a refinarias em agosto, os preços globais do petróleo subiram quase 5%, enviando ondas através dos mercados internacionais. No entanto, enquanto o mundo se ajusta, a Rússia carrega o fardo mais pesado. Compradores estão cada vez mais cautelosos. Os custos estão subindo e o país está perdendo sua capacidade de projetar estabilidade. Agora, falando de rachaduras e danos, toda essa destruição direcionada está afetando a economia da Rússia de formas que são difíceis de remendar. Quando a produção de refinarias cai, a receita do governo também cai. Isso não é um amassado pequeno. Em julho, os impostos sobre petróleo e gás caíram 27% em comparação ao ano anterior, chegando a cerca de 787 bilhões de rublos, que é aproximadamente 9,8 bilhões de dólares. Esse tipo de déficit importa quando você está tentando financiar uma guerra, manter pensões fluindo e impedir que a frustração pública transborde. Enquanto isso, a guerra está devorando dinheiro em um ritmo recorde. Os gastos com defesa em 2025 são estimados em mais de 8% do PIB, uma carga insustentável. Quando a principal fonte de renda está secando, sobra uma margem bem apertada. As sanções já haviam cortado a Rússia de mercados-chave como a Europa, onde as importações de gás caíram de 43% do total em 2021 para apenas 10% em 2023. Agora, com danos físicos à infraestrutura, a situação está ainda pior. A Rússia está sendo forçada a vender mais petróleo bruto em vez de produtos refinados, e está fazendo isso com descontos acentuados, às vezes 20% abaixo das taxas de mercado. Isso machuca o balanço final deles. Para adicionar à lista de problemas, por causa das sanções apertando e das rotas comerciais oficiais sendo bloqueadas, um mercado negro de combustível não só surgiu, mas cresceu rápido. Não são só alguns negócios obscuros aqui e ali, é um sistema completo que agora mantém partes da economia vivas. Navios-tanque navegam sem rastreadores, documentos são falsificados e o dinheiro se move por canais secretos. A Rússia ainda vende petróleo para países como Índia, China e Turquia, mas muito disso agora flui por caminhos não oficiais. Esses compradores estão recebendo grandes descontos e a Rússia recebe dinheiro sem passar pelos controles usuais. É uma solução alternativa, mas também é um sinal de alerta. Esse tipo de comércio pode ajudar a Rússia a driblar sanções por enquanto, mas está machucando o país de formas que são difíceis de consertar. Primeiro, corta o governo do circuito. Quando o petróleo é vendido fora dos livros, impostos não são pagos. Isso significa menos dinheiro para estradas, escolas, hospitais e pensões. Governos locais já estão lutando, e isso piora as coisas. Em lugares como Sibéria e Tartaristão, oficiais estão atrasando pagamentos e cortando serviços. Algumas escolas não podem pagar o aquecimento e clínicas estão com suprimentos baixos. As pessoas estão começando a protestar, mesmo que as reuniões ainda sejam pequenas. A frustração é real e está crescendo. O mercado negro também eleva os preços dentro do país. Combustível que costumava ser acessível agora é vendido por baixo dos panos pelo dobro ou triplo do custo normal. E isso afeta os locais que, mais do que ninguém, têm que arcar com as consequências. Não é só sobre dinheiro, é sobre confiança. Quando as pessoas param de depender de sistemas oficiais e se voltam para os secretos, significa que perderam a fé nas regras. E uma vez que essa confiança se vai, é muito difícil recuperá-la. Há também um risco de longo prazo que é mais difícil de ver imediatamente. Quando empresas legais perdem negócios para comerciantes do mercado negro, elas param de investir. Elas não atualizam equipamentos ou contratam novos trabalhadores. Isso desacelera o crescimento e torna a economia mais fraca ao longo do tempo. O setor de energia da Rússia costumava ser uma de suas áreas mais fortes. Agora, com tanto comércio acontecendo nas sombras, está se tornando instável. Mesmo que o país tenha ganhado cerca de 242 bilhões de euros com exportações de combustíveis fósseis no ano passado, esse número está começando a cair. As sanções estão cortando lucros e o mercado negro não pode compensar a diferença para sempre. O impacto global importa também. Os cortes nas exportações de petróleo da Rússia em agosto interromperam cerca de 2% do suprimento global de bruto. Isso causou problemas em lugares como o Mediterrâneo, onde rotas de navegação foram bloqueadas e preços saltaram. Mas o problema maior é como essa crise está mudando a forma como os países pensam sobre energia.
Mas governos agora estão investindo em renováveis, alternativas ao gás e melhor infraestrutura. Eles não querem depender de um sistema que pode ser abalado tão facilmente. Essa mudança pode não machucar a Rússia imediatamente, mas ao longo do tempo pode significar menos compradores e menor demanda. Então, enquanto o mercado negro pode parecer uma forma esperta de manter o dinheiro fluindo, na verdade está puxando o país em uma direção perigosa. Ele enfraquece serviços públicos, eleva custos e danifica a confiança. Também torna a recuperação futura mais difícil porque os sistemas que apoiam o crescimento estão sendo deixados de lado. A crise de energia da Rússia não é só sobre petróleo, é sobre como um país se mantém unido quando as regras usuais param de funcionar. E agora, essas regras estão sendo testadas mais do que nunca. Nessa nota de impacto global, as relações globais da Rússia também estão sob tensão. Dado todos os problemas com sua infraestrutura de energia, alguns parceiros comerciais estão discretamente procurando em outro lugar. Até China e Índia, que têm sido clientes constantes, estão começando a diversificar. Se as entregas continuarem sendo interrompidas, eles não vão esperar, vão seguir em frente, talvez para a Arábia Saudita ou outros produtores. Em julho, as importações de petróleo russo pela China caíram cerca de 5%, enquanto diversificavam seu suprimento. A Índia tem sido mais leal, mas até eles levantaram preocupações sobre ataques a terminais como Luga. A reputação da Rússia como fornecedor de energia confiável está levando um golpe, e isso é um grande problema quando sua economia depende tanto de exportações. Perder a confiança desses parceiros poderia significar que contratos de longo prazo secam, cortando ainda mais fundo na receita. Não é só sobre dinheiro também. A influência da Rússia encolhe quando ela não pode usar a energia como alavancagem. O rublo reflete essas pressões também. A moeda da Rússia, fortemente sustentada por vendas de energia, enfraqueceu de forma constante. Em agosto, havia caído para 100 rublos por dólar, uma queda de 15% desde janeiro. Essa declínio torna importações mais caras, impulsiona a inflação para cima e erode o valor das poupanças dos russos comuns. Alguns economistas alertam que a inflação poderia subir bem acima de 12% no início de 2026 se as tendências continuarem. Para famílias já esticadas, até idas ao supermercado ou à farmácia se tornam um lembrete de quão frágil a economia se tornou. Quanto mais a Ucrânia sustenta essa campanha, mais perigoso o panorama se torna para Moscou. Analistas estimam que, se os ataques continuarem no ritmo atual, até 1/3 da capacidade de refino da Rússia poderia ser perdido permanentemente até meados de 2026. Isso é cerca de 2 milhões de barris por dia. Substituir ou reparar essa capacidade custaria dezenas de bilhões de dólares. Dinheiro que a Rússia não tem quando já está queimando reservas. As perdas se acumulam rapidamente. Apenas em julho, acredita-se que o governo tenha perdido 1,2 bilhão de dólares em receita fiscal de refinarias danificadas. Se o padrão se mantiver, o déficit poderia exceder 15 bilhões de dólares até o final do ano. Isso não é só menos tanques e armas no campo de batalha. É menos dinheiro para salários, saúde e subsídios regionais. As rachaduras não vão aparecer só na economia. Vão aparecer na política, à medida que elites e cidadãos comuns começam a questionar a capacidade do governo de entregar estabilidade. Claro, a Rússia ainda tem alguns amortecedores. Reservas estrangeiras, estimadas em mais de 600 bilhões de dólares em 2025, dão ao governo um espaço temporário para respirar. Exportações de bruto continuam também, com países como China e Índia ainda comprando, embora com descontos. Em julho, a Rússia conseguiu exportar cerca de 7,5 milhões de barris por dia, fornecendo uma linha de vida, mesmo enquanto as receitas de refino colapsavam. Moscou também está se adaptando rapidamente, redirecionando envios, dependendo da Bielorrússia para suprimentos de emergência e encontrando formas de manter pelo menos parte dos sistemas funcionando. Essas medidas compram tempo, mas não resolvem o problema mais profundo. Reservas eventualmente se esgotam. Vendas de bruto não igualam a rentabilidade de produtos refinados, e cada remendo vem ao custo de algo mais, como modernizar o exército ou investir em projetos de energia de longo prazo. A Ucrânia não está sem seus próprios obstáculos também. Campanhas de drones são caras, exigindo milhares de unidades e suprimentos constantes de componentes. Cada drone pode custar apenas alguns milhares, mas quando a Ucrânia lança enxames de dezenas ou até centenas, as despesas se acumulam rapidamente. Aliados ocidentais continuam a financiar e fornecer a Ucrânia, mas os recursos não são ilimitados. A Rússia, enquanto isso, está atualizando suas defesas.
Em agosto de 2025, Moscou alegou ter derrubado mais de 200 drones ucranianos em uma única semana, embora muitos ainda tenham passado. A Ucrânia está respondendo com criatividade, usando iscas, ataques noturnos e rotas de voo imprevisíveis. Mas a batalha de adaptação é constante. Além disso, os ataques retaliatórios da Rússia na rede elétrica da Ucrânia adicionam outra camada de tensão, ameaçando enfraquecer o moral ucraniano e esticar seus recursos ainda mais. Ainda assim, apesar desses desafios, a guerra econômica da Ucrânia é um divisor de águas claro. Ela demonstra que guerras não são decididas apenas por movimentos de tropas ou barragens de artilharia, mas por qual lado pode se sustentar economicamente. Ao atacar a espinha dorsal de energia da Rússia, a Ucrânia abriu uma nova frente que poderia inclinar o equilíbrio. Cada refinaria colocada fora de ação, cada escassez na frente doméstica e cada rublo perdido tornam mais difícil para a Rússia sustentar a guerra. No palco global, a estratégia amplifica a mordida das sanções ocidentais, tornando o isolamento da Rússia mais agudo. Os preços do petróleo podem subir, mas as perdas reais são suportadas por Moscou, não por Kiev. Então, onde isso nos deixa? A Ucrânia transformou essa guerra em uma briga econômica, atingindo o núcleo financeiro da Rússia com cada ataque de drone. É uma estratégia que prova que você não precisa vencer todas as batalhas para enfraquecer seu inimigo. Você só precisa cortar seu combustível, literalmente e figurativamente. Se a Ucrânia mantiver a pressão, a máquina de guerra da Rússia poderia começar a engasgar, tanto no chão quanto no banco. A grande pergunta agora é: o que acontece se a economia continuar desmoronando? A liderança da Rússia pode se manter quando o dinheiro fica baixo e as pessoas começam a exigir mudança? Todo esse dilema tem sido uma das táticas mais criativas que a Ucrânia entregou.